Nós podemos dividir uma reunião de pessoas em três esferas dentro do ambiente corporativo: bando, grupo e equipe. E parece muito complexo isso, mas tem algumas diferenças muito cruciais e nós vamos logicamente enfatizar as diferenças principais entre grupo e equipe. O que às vezes dificulta de pessoas perceberem em qual cenário se encontra atualmente aquele grupo de pessoas, né, principalmente um líder, um gestor, é que as três esferas, tanto um bando, quanto um grupo, quanto uma equipe, podem gerar resultados. Então, mesmo um bando que automaticamente passa uma noção de desorganização, pode gerar um resultado. A título de exemplo, uma torcida organizada não deixa de ser um bando. Não, mas espera aí, eles são um grupo, eles têm propósitos comuns, um bando também tem. A diferença é que num bando cada um exclusivamente quer o seu objetivo concluído. Se eventualmente eu tenho um objetivo, você tem um objetivo e isso nos alinha, naquele instante e somente por aquele instante nós vamos estar juntos para conseguirmos cada um o seu objetivo. Não sei se eu me faço entender. Então, a gente pode gerar pessoas que saem na rua para depredarem o patrimônio público. Elas não. Ah, mas elas se organizam pela internet. Então, elas são um bando, elas têm um mínimo de organização, mas elas têm apenas objetivos pessoais. Então, eu estou revoltado com determinada coisa e eu quero me aproveitar de um momento de desarmonia, desorganização, para colocar essa minha revolta para fora. Aí eu entendo que algumas pessoas vão se reunir num determinado local, ou por uma questão política ou por uma outra questão, e vão fazer uma balbúrdia ali, fazer alguma bagunça. Então eu vou para lá, paralela a essas outras pessoas, e sem eventualmente termos uma combinação, uma estratégia ou algo assim, apenas nos reunimos num determinado lugar e saímos por aí depredando o patrimônio público, quebrando vidros, quebrando estações de metrô. Isso já aconteceu dezenas de vezes em São Paulo, por exemplo, não é? Essas pessoas elas conseguem o objetivo, que é causar uma bagunça, gerar um certo alarde, terem até uma certa visibilidade, mas quando termina, essas pessoas automaticamente se dissipam. Eu não sei se fica claro o raciocínio, mas naquele instante elas conseguiram um objetivo. Um grupo, nós já temos algumas diferenças em relação a um bando, eu diria diferenças muito relevantes. Normalmente essas pessoas elas coabitam ou convivem em determinados ambientes, inclusive virtuais. Eu posso ter um grupo até no WhatsApp de amigos do futebol. Eu posso ter um grupo no WhatsApp de pessoas que gostam de coaching. Eu posso ter um grupo no WhatsApp dos meus amigos da faculdade ou dos meus amigos da escola. Existe um senso de organização, existem propósitos que já são propósitos comuns, se não a todas, a algumas pessoas daquele entorno, daquele contexto. Existem normalmente já pessoas que exercem uma determinada influência, talvez até uma certa liderança em cima desse contexto de pessoas. Essas pessoas, às vezes, dentro de uma empresa, trazendo para um viés mais corporativo, elas fazem parte de um departamento, de um setor, mas elas não necessariamente são uma equipe. Elas formam um grupo, esse grupo entrega resultados por, de novo, semelhante ao bando, por propósitos pessoais que são complementares. Então você quer entregar o seu resultado, eu quero entregar o meu resultado, automaticamente nós somamos forças. E quando eu falo somamos forças, não necessariamente um ajudando o outro. Você faz sua parte bem, eu faço a minha parte bem, ao final isso gera um resultado, que é o que acontece em muitas situações entre departamentos. Então eu tenho o grupo do administrativo, o grupo do comercial, o grupo de compras, o grupo de produtos, o grupo da logística. Cada um desses grupos acaba funcionando muito bem, e isso gera um resultado ao final. Existe uma descentralização e isso gera um resultado ao final. A impressão que passa é que aquilo é uma equipe, mas não é. Nós vamos ver daqui a pouquinho que não.
esse grupo ele vai gerar resultados, e aí eu tenho grupos que são silos, não é? Que na empresa se usa muito esse termo. Eu tenho silos, eu tenho feudos ali, e essas células funcionam bem de modo independente. Quando elas precisam funcionar de forma interdependente, isso não dá muita liga. E aí a gente pode falar do micro para o macro. Então, cada um faz a sua parte dentro de uma determinada equipe. Esse grupo, não é? Esse grupo que não é ainda uma equipe, mas na equipe do administrativo. As pessoas pensam que trata-se de uma equipe, mas não, é um grupo, porque dentro da área administrativa cada um faz a sua função muito bem, e esse grupo acaba gerando um resultado. Tem processos a serem cumpridos, tem metas estipuladas, tem datas de entregas, tem indicadores de performance, e isso faz com que isoladamente essas pessoas trabalhem com competências complementares e gerem um resultado ao final. Ou seja, eu tenho um grupo que funciona muito bem. Esse grupo pode ser sim uma equipe, tem algumas diferenças, não é? Mas tanto no micro, dentro de um departamento, quanto no macro, quando os departamentos precisam trabalhar entre si, a gente percebe que um grupo não é uma equipe quando precisa haver essa complementaridade, quando precisam todos unirem-se em propósitos comuns que sejam bons para o todo. Ou seja, eu às vezes tenho de deixar de fazer aquilo que gosto ou aquilo que sei mais, porque a equipe está num momento emergencial e eu preciso ceder ou conceder determinados até tempo de trabalho, usar da minha expertise para ajudar esse todo maior. Eu deixo a minha tarefa um pouco de lado, porque de repente eu preciso ajudar a você a fazer uma entrega que pintou de imediato, e eu preciso deixar o meu afazer de lado para que o bem do todo seja privilegiado. Eu não sei se eu estou me fazendo entender em relação a isso. A equipe ela já tem um senso de maturidade muito maior, ela já consegue trabalhar. Então no próximo desenvolvimento de raciocínio é exatamente isso. Nós vamos ver algumas diferenças que vão mostrar se nós temos um grupo ou uma equipe. Então nós temos algumas diretrizes, né, alguns parâmetros que dá para nós verificarmos se nós temos um grupo ou uma equipe. Sempre lembrando que grupos podem gerar bons resultados. Grupos podem gerar bons resultados. Depois nós vamos usar até alguns exemplos de esportes aqui que fica mais fácil de nós percebermos. Num grupo as responsabilidades são individuais e essencialmente individuais. Numa equipe essa responsabilidade é individual e compartilhada. Como assim? Qual é a diferença? Num grupo eu sei das minhas responsabilidades, cumpro minhas responsabilidades até com muita qualidade muitas vezes, e isso faz com que o resultado ao final saia, porque eu cumpro as minhas, você cumpre as suas, o João cumpre as deles, a Maria as delas, e assim as coisas acabam funcionando e o resultado final é entregue. Numa equipe não, essa responsabilidade ela é individual e compartilhada. Isso quer dizer que as pessoas têm logicamente o seu senso de responsabilidade individual, mas elas entendem que sistemicamente o trabalho de uma interfere no trabalho de outra, e isso faz com que elas inclusive compartilhem responsabilidades. Numa equipe as responsabilidades não são suas ou minhas, as responsabilidades tendem a ser nossas, ainda que as tarefas para que as responsabilidades sejam cumpridas ao final logicamente sejam divididas. Uma outra característica que pode diferenciar, um segundo parâmetro, é um conceito de sinergia. E esse conceito é um pouco mais subjetivo, não é? A gente fala de algo muito mais intangível. Num grupo, isso é neutro, não é? E quando eu falo neutro, às vezes paira até e caminha até para o negativo. Mas é mais ou menos da seguinte maneira: num grupo, as pessoas convivem. Existe respeito, existe coleguismo, quando existe, às vezes nem isso, e aí cai para o negativo. Nessa sinergia que a gente diz neutra, num grupo, as pessoas às vezes se toleram. Nós até citamos alguns exemplos aqui, não é, conversando anteriormente, até hoje mesmo na sessão nós falamos já a respeito disso, mas o que acontece é que as pessoas se toleram e elas fazem o mínimo possível para que
como elas dividem o mesmo ambiente e elas sabem que a melhor estratégia é não arrumar muita confusão, essa sinergia acaba sendo neutra. E isso, por um lado, pode até ser bom, porque cada um faz o seu e as coisas no final andam. Entretanto, quando as coisas ficam mais complicadas, ou quando o bicho pega, quando a gente diz de modo mais informal, isso faz a diferença, porque numa equipe essa sinergia é positiva. E eu não estou falando necessariamente de amizade, isso pode acontecer, não é? Mas eu estou falando de uma sinergia positiva no sentido de entendimento de um propósito comum. É claro, isso pode ser até um fruto da cultura organizacional, isso pode ser um fruto do modelo de gestão que é aplicado naquele time, mas nós estamos falando essencialmente de uma sinergia positiva. As pessoas gostam de estar ali, as pessoas vibram quando o resultado é atingido, as pessoas respeitam umas às outras de modo muito mais verdadeiro. As pessoas muitas vezes elas se dedicam quase que espontaneamente para que o resultado do time seja obtido. A sinergia ela é positiva. O terceiro parâmetro está ligado às competências, e aqui a gente vai para um viés mais prático, não é? Num grupo as competências são aleatórias e variadas. Isso quer dizer o quê? Pode ser que juntando todo mundo dê certo, porque as competências são variadas, essa parte é positiva, mas elas são aleatórias. E como assim? Eu posso ter 2 ou 3 pessoas que façam bem determinadas tarefas e eu posso ter um gap, uma lacuna em outra tarefa. Isso gera, por um lado, o que a gente chama de bolas divididas, não é? Então tem bola que quica ali e várias pessoas vão para dividir uma determinada tarefa, e enquanto isso algumas bolas ficam quicando sem que ninguém chute, porque ninguém tem aquela competência específica para aquilo. Numa equipe já não. As competências são essencialmente complementares, e aqui, é claro, tem muito do líder, tem muito da percepção do líder em relação a isso, até na orientação de contratação, de recrutamento e de, olha, seria legal você, João, se desenvolver nisso, seria legal você, Maria, desenvolver-se nisso. As competências elas são essencialmente complementares, e essas competências fazem com que aquela equipe torne-se um organismo, né? Por ser da área da saúde, a minha metáfora é um pouco diferente da engrenagem. Né? Nós somos peças de uma mesma engrenagem. Por ser da área da saúde, nós somos órgãos de um mesmo organismo. E o raciocínio não é só por eu ser originalmente da área da saúde. O raciocínio baseia-se no fato de um organismo ser algo vivo. Não é? Uma engrenagem é um conjunto, e sem minimizar a importância, lógico, de uma engrenagem, mas ele é um conjunto de peças. Se eventualmente uma peça for danificada, nós substituímos essa peça, repomos a peça, e a engrenagem, em tese, volta a funcionar. Um pneu de um carro teve um problema, furou, nós consertamos ou substituímos e o carro volta a rodar. Num organismo nem sempre isso acontece, por quê? Porque é algo vivo. Às vezes uma pessoa sai da equipe por afastamento ou porque ela foi para um outro desafio, e a equipe demora um tempo para retomar um ritmo. Do mesmo jeito que numa engrenagem, se uma peça está em mau funcionamento, ela pode, claro, comprometer toda a engrenagem, mas ao ser trocada, ela automaticamente, a tendência é que volte a um padrão normal de boa utilização daquela engrenagem, de bom funcionamento. Numa equipe não. Numa equipe, muitas vezes, quando essa pessoa, por ser algo vivo, por ser esse organismo, quando alguém dentro desse time começa a dar problema, esse problema sistemicamente se estende, e às vezes, mesmo que essa pessoa ao final seja substituída, e essa não é a primeira premissa dentro das empresas, é feedback, é reunião, uma gestão de conflitos. Muitas vezes, quando tudo isso é feito e não há efetivamente uma resolução e essa pessoa sai da equipe, nem sempre esse organismo volta a funcionar bem. Às vezes as feridas elas ficam ali por muito tempo, correto? Então é um pouco diferente. Quanto ao quesito metas, num grupo
essas metas tendem a ser departamentais e numa equipe elas tendem a ser coletivas e sistêmicas. Como assim departamentais? Quando eu falo departamento, eu falo eu faço o meu, ou o meu departamento dentro de um setor administrativo. O financeiro faz o dele, o jurídico faz o dele, o administrativo faz o dele, o RH faz o dele e assim por diante. Então são departamentais quando nós enxergamos no macro, e dentro de um setor cada um faz a sua tarefa. É tudo departamentalizado. Eu faço folha de pagamento, a outra pessoa faz benefícios, a outra pessoa faz a parte de férias e assim por diante. Mas poxa, é normal, as tarefas são divididas. Perfeito, mas quando nós falamos numa equipe, isso é coletivo e sistêmico. Há uma inter-relação muito forte entre todas essas diretrizes para que todas as metas sejam alcançadas. Num grupo, se eu alcancei a minha, ok, e se você não alcançou a sua, já não está no meu controle. Numa equipe é um esforço coletivo e sistêmico para que todos, e por consequência o setor, alcancem as metas. E por último, resultados, não é? Num espectro um pouco maior ainda no que diz respeito a metas. Num grupo, esses resultados eles são mais ou menos atingidos, ora sim e ora não, há uma oscilação. E isso acontece a curto ou médio prazo, quando numa equipe esses resultados são normalmente ou sempre atingidos e há uma perenidade. E aqui me permita alguns exemplos relativos a esportes, mais especificamente futebol. Nós temos grupos que ganharam campeonatos. Então é mais ou menos assim: um bando ganha partidas, um grupo ganha campeonatos, uma equipe ganha campeonatos por muito tempo. Vou dar um exemplo, acho que é bem fácil aqui para quem gosta de futebol. Nós tínhamos eu sou São Paulino, não é? Acho que você e todos sabem, né, que eu sou São Paulino, mas tinha um time do Palmeiras na década de 90 que talvez tenha sido um dos melhores times que eu vi jogar. Era um time que tinha Antônio Carlos, Evair, Edmundo, Edilson, Roberto Carlos, César Sampaio. Era um timaço. Esse time, ele não era uma equipe, ele era um grupo. Inclusive há histórias que eles mesmos contam hoje na internet, nós encontramos isso, que eles se pegavam de pancada no vestiário, em intervalos de partidas. Acontece o seguinte, né, uma característica do grupo: individualmente todos bons jogadores, muito bons jogadores. A sinergia, eles se reuniam ali para ganhar partidas e por consequência ganharem campeonatos. Cada um estava mais preocupado com o seu do que com a equipe de modo geral. O que acontece? Eles ganharam 2 campeonatos ali, mas esse time acabou se desfazendo, porque não gera uma perenidade. Um outro exemplo disso, e também há histórias dentro da internet que os próprios atletas contam, daquele outro timaço que o Corinthians teve no final da década de 90, que tinha ali Vampeta, Rincon, Marcelinho, Ricardinho, Edilson, Luizão. A mesma coisa, esses caras se pegavam de pancada dentro do vestiário, mas como eram todos bons jogadores, muito bons jogadores, eram um grupo. E eles ganharam ali 2, 3 títulos na sequência, títulos importantes, mas o que acontece depois? Isso se dissipa, as pessoas saem porque não se forma essa coletividade.